Agora sim, voltamos, segunda tentativa, agora vai dar certo, com certeza. Vamos lá. Hoje, gente, nessa live de hoje, eu quero falar com vocês sobre mocap. Mocap é uma coisa assim recente, né? Antigamente não se fazia, não tinha essa possibilidade, né? Que é tão rica que eu vou falar para vocês hoje. E ele tem outros nomes também. Esse mocap é conhecido com outros nomes. Por exemplo, test drive do sorriso, a maquete do sorriso. Então, tem outros nomes aí também que vão surgindo, né, ao longo do tempo. Mas sim, e o nome que eu uso, né, o nome que eu gosto muito, ensaio restaurador. Porque o paciente entende melhor, é um ensaio, né? É como se fosse um projeto mesmo, né? É a forma mais fiel da gente mostrar para o paciente o que a gente está planejando para o tratamento dele. Porque vocês pensem comigo, planejamento digital. Planejamento digital é bom? É bom. Lá no computador a gente desenha os dentes, né? Mostra para o paciente. Eu mesma faço isso, costumo fazer isso com os meus pacientes, principalmente nos casos de maior mudança estética, né? Mas a gente tem que saber que ele não substitui de forma alguma o mocap. Então você não vai escolher, por exemplo, eu vou fazer mocap ou eu vou fazer DSD? Ou eu vou fazer planejamento virtual, né? DSD é uma marca, na verdade. Então, a gente não escolhe entre um e outro. Ou a gente faz só o mocap, ou a gente faz os dois. O melhor é fazer os dois. Inclusive, o mocap sempre parte de um enceramento de diagnóstico. E esse enceramento é feito por um técnico, né? Por um protético, por um técnico em prótese. E esse protético, ele vai fazer o enceramento de acordo com o planejamento virtual que você fez. Então, imagine comigo aqui. Você chegou um paciente no seu consultório querendo melhorar o sorriso, mudar a estética. Então, na primeira consulta de um dentista que trabalha com odontologia estética, não pode faltar a fotografia, né? Então, você vai fotografar aquele paciente e o dentista também que trabalha com odontologia estética deve saber fazer um planejamento virtual. E o que é o planejamento virtual para vocês entenderem? É o DSD, mas como eu disse, o DSD é uma marca que alguns dentistas inventaram e fazem lá daquele jeito. Existe o planejamento virtual que não necessariamente é o DSD. O que eu uso, por exemplo, não é o DSD. Então, gente, você vai fazer o que do paciente nessa primeira consulta? Nessa primeira consulta, você vai fotografar e pedir radiografia, examinar, né? Depois, com base nessas fotografias, no modelo de gesso, se você puder ter melhor ainda, alguns casos, inclusive, é imprescindível nos casos de reabilitação complexa, né? Por exemplo. Então, nessa primeira consulta, você vai avaliar tudo isso e vai fazer um planejamento virtual. Quando você faz o planejamento virtual, que eu estou dizendo para vocês que ele não substitui o mocap, você pode usar este planejamento virtual para enviar para o seu laboratório e é uma forma mais fiel de você explicar para o seu laboratório o que você espera para o enceramento daquele caso, para o enceramento daquele paciente. E aí é o seguinte, o passo a passo, né? Como é que é o passo a passo aí desse mocap, desse processo de fazer o mocap? Você molda o paciente, como eu tô falando, faz o enceramento. Quando o enceramento chega para você, o que você vai fazer? Já vai fazer a muralha? Não. Você vai fazer uma conferência do enceramento. Então, por exemplo, vamos supor que você fez lá toda aquela medição que eu ensino vocês a fazer, principalmente nos cursos de planejamento e até no curso de facetas também eu ensino isso, mas não tão aprofundado. Você vai medir a distância entre as pupilas do paciente. Então, você mede essa distância, você divide ela por 6,6 e aí você tem a largura do incisivo central ideal. Imagine que é um caso de diastemas, então é importante você saber qual é a largura do incisivo central, porque é a partir daí que você vai poder dizer para o técnico, por exemplo, eu quero um incisivo central de 9 milímetros de largura. E aí, com a largura, ou 9 ou 8, depende, né? E aí, com a largura desse incisivo central, você vai multiplicá-lo por 1,25 e você vai encontrar a altura do incisivo central. Quando você encontra a altura, você diz ao protético e aí ele vai também, tem cálculos para a gente fazer o lateral, o canino e por aí vai, né? Então, quando você termina de
pedir isso para o protético e o protético manda um enceramento para você, é muito importante que você, antes de fazer a muralha, chamar o paciente, fazer o mocap, que você confira este enceramento. Conferir o que, professora? Primeira coisa que a gente confere no enceramento, tamanho, altura e largura. A gente precisa conferir o tamanho do dente que o protético mandou pra gente, se é igual ao tamanho das medidas que a gente pediu para ele encerar, né? Então, quando a gente encontra lá altura e largura, 9 por 11 milímetros, por exemplo, no incisivo central, que é o mais comum. Então, você vai pegar o seu paquímetro, que pode ser um paquímetro digital, pode ser até um compasso de ponta seca, pode ser o castrovejo, aquele espessímetro castrovejo, que eu gosto muito também. Então, você vai pegar isso e você vai medir. Por que você mede primeiro o tamanho? Se o tamanho não tá bom, não adianta você olhar, mas a anatomia tá bonita. Mas os ângulos, volume vestibular, não adianta. O tamanho é o mais importante. Então, a primeira coisa que a gente olha nesse paciente nesse enceramento, é o tamanho, se o protético respeitou o tamanho de dente que você pediu. Isso é muito importante. E aí, depois que você já tem essas informações, por exemplo, eu já vi que o protético fez do jeito que eu pedi, no tamanho que eu pedi, então, eu agora vou passar para um outro nível. Eu vou ver o quê? Vou ver o formato do dente. Eu pedi dentes arredondados? Eu pedi dentes quadrados? Eu pedi... Dente triangular a gente nunca pede, né, gente? Porque dente triangular a gente sabe que é o que mais foge, né, do padrão estético. Então, eu vou ver o formato do dente. Aí eu vou ver outras coisas. Eu vou ver a simetria, vou ver a harmonia, vou ver se o plano oclusal não está torto, se a linha média não está inclinada, né? Então, eu vou ver tudo isso. Vocês já sabem como eu trabalho, vocês sabem que eu mando isso no articulador. Então, nesse momento, eu vou ver a oclusão do paciente no articulador. Por exemplo, o paciente tinha guias caninas preservadas quando eu moldei. Aí, eu mandei para o laboratório aumentou o tamanho do incisivo central. Aí, a guia canina dele era suficiente, mas agora, para esse tamanho de incisivo central, a desoclusão já é feita com toque no central, então eu não quero, então tem que aumentar a guia canina. Todas essas coisas a gente vê antes de chamar o paciente. Professora, e se o meu enceramento vier errado? Devolva para o protético, peça para ele fazer obedecer as considerações que você já tinha feito, tá bom? Não chame o seu paciente para fazer mocap se o enceramento não está bom. Não vai acontecer nenhum milagre do enceramento tá ruim e na hora que você botar na boca do paciente, ficou bom. A não ser que você tenha planejado de forma errada, tá bom? Então, essa é a primeira finalidade do enceramento. Voltando aqui ao passo a passo, depois você vai fazer uma muralha. E aí, essa muralha eu vou falar logo a marca comercial dos materiais que eu gosto. A muralha é de Zeta Labor. O Zeta Labor tem que ser grosso na vestibular, tem que ser espesso. E ele é refinado com aquele Oran Wash, que é do kitzinho lá do Zeta Labor, tá bom? Esses são os melhores materiais para se fazer muralha de mocap. E aí, você vai recortar essa muralha, né? Ali, mais ou menos na linha da gengiva, eu gosto de recortar assim, meio milímetro acima da linha cervical dos dentes. Pra que isso, professora? Facilita muito a gente remover os excessos. E um mocap com menos excessos é um mocap mais bonito. Esse mocap a gente não tá usando para simular como vai ficar o sorriso do paciente, a gente não quer que o paciente ache bonito, ou pelo menos que ele entenda o que eu quero fazer. Então, não pode ser um mocap cheio de excessos, cheio de bolha, né? Então, tem que ser uma coisa bonita. E por que refinar com leve? A gente tem que refinar com leve para pegar a textura do enceramento, né? E os detalhes anatômicos que muitas vezes com o pesado a gente não consegue, tá bom? Se você fez um mocap só com o pesado, por exemplo, ou qualquer tipo de mocap que você fez, na hora que você tirou a muralha, ficou com uma ponta, ficou com uma bolha positiva, ficou com excesso na incisal, na vestibular, por exemplo, pode saber que tem bolha dentro da sua muralha. Não necessariamente uma bolha ali de ar, não é isso que eu tô querendo dizer, mas uma desadaptação. Em algum lugar, a silicona não foi adequadamente comprimida contra o enceramento, porque é essa compressão adequada que faz com que o formato seja copiado, tá bom? Então, gente, aí já tenho o enceramento conferido, minha muralha já está pronta e minha muralha está bem feita. Vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês sobre a gente pedir a secretária para fazer as nossas muralhas. Eu já tentei isso muitas vezes com muitas secretárias, muitas não, que eu não tive muitas secretárias, mas com algumas. E o que eu vejo é assim,
elas são perfeitamente capazes de fazer. Porém, elas têm que ser muito treinadas. Porque uma muralha não pode ser fina, uma muralha não pode ser mole, né? Ela não pode ficar balançando assim. Então, pode pedir a secretária para fazer? Pode, mas saiba que no início, quando você estiver ensinando, você vai perder muito material, porque ela vai fazer algumas erradas, isso é normal. E saiba também que você precisa treinar muito, né? Para que ela consiga. E que você tem que olhar depois dessa muralha, né? Não pode. Veja se tá boa mesmo, se não precisa repetir, tá bom? Aconteceu uma coisa no curso de facetas, nesse final de semana que eu dei, o que acontece? O que aconteceu? A aluna reembasou dentro, né, com a silicona de leve do Zeta Labor, e aí ficou uma bolha, alguma coisa. Aí ela foi e reembasou de novo, com silicona leve de novo, e isso não dá certo, viu, gente? Eu sei que na lógica, o pensamento dela estava certo, o raciocínio foi certo, mas na prática não funciona, tá bom? Então não façam isso. Cleiton tá perguntando, Thalita, você já fez mocap de resina acrílica? Já fiz mocap de resina acrílica e te digo mais. A resina acrílica tá voltando aí como material provisório, só que não mais feito com técnica da bolinha, técnica da faceta, de dente de estoque, né? Ela tá voltando como material para provisórios, mas material para provisórios unidos, por exemplo, como a gente faz do mocap, né? E a mesma técnica, dentro da muralha, coloca lá, e isso tem uma razão de ser. Já já eu explico para vocês, tá bom? Inclusive eu tenho muita coisa para falar e tenho que falar rápido aqui. Oi, Lilian, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, depois que... Aí pronto, fiz o mocap no paciente. Coloquei no paciente. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Se o seu paciente tem dentes triangulares ou áreas retentivas... Professora, dentes triangulares eu sei o que é. Dente que tem black space. Agora, como assim áreas retentivas? Áreas retentivas, por exemplo, se o paciente tiver uma prótese fixa de 3 elementos e tiver um pôntico. Oi, Dalca, tudo bem? Aí, se ele tiver um pôntico, o que vai acontecer? Vai entrar resina acrílica por baixo do pôntico. Na hora que você vai tirar o mocap, você vai ter problema. Qual problema eu vou ter, professora? Eu não sei. Se essa fixa não estiver bem adaptada à fixa, pode soltar com núcleo. As complicações em odontologia, gente, elas não têm um teto. Elas vão assim, o céu é o limite para as complicações que acontecem no consultório odontológico, né? Vocês sabem disso melhor do que ninguém. Então, evitem isso. Ai, como é que eu faço? Oi, Ana Paula, tudo bem? E como é que eu faço se, por acaso, o meu paciente tiver áreas retentivas, como, por exemplo, um dente triangular, né, um black space, ou se ele tiver também uma prótese fixa de 3, 4 elementos? Como é que eu faço, então? Proteja as áreas retentivas antes de você fazer o mocap. O que eu posso usar para proteger? Cera utilidade transparente. Para mim é a melhor coisa que tem, né? Você pode comprar as placas de cera utilidade, aí você faz as bolinhas e você enfia assim nas ameias do paciente, entendeu? Coloca também lá dentro entre o pôntico e a gengiva para não acontecer essa migração, né, da resina bisacrílica para a área retentiva e atrapalhando você depois de remover. Tá certo? Lembrando que estamos falando de um mocap, né? Um mocap sempre é removido. Uma pergunta que normalmente me fazem: professora, você deixa o seu paciente ir embora de mocap? Deixo. Se é um paciente que quer mostrar para a mãe, ou ele ficou inseguro, quer mostrar para o marido, e ele fala assim, doutora, posso ir assim? Aí eu falo, pode ir, mas amanhã ou amanhã, se for à tarde, né? Ou hoje à tarde, você passa aqui para eu remover. Nunca deixe o paciente remover. Ah, você consegue remover em casa, é só você pôr a unha assim. Você não sabe, por exemplo, se vai ficar um pouco de resina bisacrílica dentro da gengiva do paciente, depois vai ter um abscesso por causa disso, né? Então, remova você. Passa o fio dental direitinho, tá bom? Para não ter essa responsabilidade. E aí, quando você... Pronto, removi o mocap, professora, deu bolha. Deu uma bolha na vestibular, assim, ó. Deu uma bolha na vestibular, pega resina composta ou resina flow e fecha ali aquela bolha. Agora, presta atenção. Você tem que saber qual é a resina que bate a cor certinha com a resina bisacrílica que você usa. Por exemplo,
Por muito tempo eu usei ProTemp da 3M. Hoje eu não gosto mais. Eu ainda estou usando porque tem o resto lá no consultório, mas não é minha preferida. Por muito tempo eu usei o ProTemp. E eu sei que o ProTemp A1, que era o que eu mais usava, a melhor resina era a XWB de Bari, da Filtek Z350. Então, saiba, por exemplo, eu vou usar a minha, que seja uma Opalis, que combina com a bisacrílica da FGM, que foi lançada agora, por exemplo. Entenderam? Então, saiba qual é essa resina. Porque às vezes você vai fazer, vou preencher com flow. Aí você preenche aquela bolha com flow, fica ali uma bolinha amarela, uma bolinha branca ou uma bolinha cinza, tá bom? E aí atrapalha todo o seu mocap. Lembra que o mocap, nesse momento, é importante, né? Outra coisa, tirei, deu uma bolha bem na incisal, uma bolha grande na incisal. Não vai recuperar isso com resina composta. As incisais são as estrelas do sorriso, né? Então, se você vai ali colocar resina, você não vai conseguir fazer uma incisal bonita igual tá no enceramento. Tira tudo, faz outro, tá bom? Não dá pra fazer reparo, não, tá bom? Professor, errei o que você falou, não recortei direito, foi muito excesso para gengiva. Aí você pode vir quebrando ele devagar, tá bom? E às vezes até usar uma broquinha ponta de lápis, número 2200, bem de levinho, com muito cuidado para não tocar na gengiva, só para facilitar de você conseguir quebrar aquele excesso de mocap que ficou ali na gengiva. Combinado? Então, isso é o que eu queria falar para vocês. Aí o paciente falou assim, não gostei, doutora. Tô me sentindo um coelhinho. Meus dentes aqui, ó, muito grandes. Esses dois da frente ficou muito grande. Ou então falou assim, não, doutor, eu achei que ia aumentar mais. Eu ainda acho que continua pequeno os meus dentes. Nesse momento, não chega pro paciente e fala assim, não, mas eu fiz de acordo com as medidas do seu rosto, esse é o tamanho para você. Não existe isso, né? Aí você vai adaptar de acordo com o que o paciente está pedindo. O paciente pediu para diminuir um pouquinho. Diminua você. Sabe como é que eu faço? Eu tenho uma caneta preta de retroprojetor, tipo essa daqui. Aí eu marco na incisal do dente, falo assim, é mais ou menos isso aqui? Você quer que tire? Aí ele fala, eu venho com um disco Soflex vermelho da 3M, tá bom? Novo, de preferência, ou quase novo. Não pode ser aquele desgastado demais, não. Aí eu venho diminuindo e mostrando pra ele. Agora, quando vocês forem diminuir, cuidado para não diminuir e ficar aquela incisal retona. Você tem que diminuir e nos ângulos são nos cantinhos dos dentes, né? Você tem que dar uma arredondadinha. Lembrando que sempre o ângulo distal é mais arredondado do que o ângulo mesial, tá bom? Então, respeita esses princípios e você vai conseguir, mesmo depois de reduzir, pelo menos reduzir o tamanho da incisal, pelo menos você vai conseguir reproduzir os detalhes bonitos da anatomia, tá bom? Que são imprescindíveis nesse momento aí. Agora o paciente pediu para aumentar. Se ele pediu para aumentar, avalie lá na hora, mas normalmente eu gosto de devolver para o laboratório aumenta, e aí depois mas é claro, eu combino com o paciente antes o quanto é para aumentar. E colocando um pouquinho de resina composta. É aqui que você, nesse tamanho mais ou menos, então tá. Aí você devolve pro laboratório, ele acrescenta lá e ele não deve te cobrar mais por isso, porque enceramento é para isso mesmo, né? É pra gente ter a fase de avaliação do paciente. E aí ele devolve para você e você, sim, faz uma nova muralha e aí faz um novo mocap para o seu paciente, tá bom? E aí, gente, outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, deixa eu ver, sim, uma coisa importante. Quando o seu paciente tem dentes pequenos ou dentes lingualizados ou qualquer outra condição que no seu tratamento restaurador você vai acrescentar um volume no seu paciente, no dente do paciente, então é possível fazer um mocap, certamente. Agora, se o paciente tem um excesso de volume e você vai regredir esse volume, não dá para fazer mocap. E avise isso para o paciente, porque senão o paciente já fala assim, você vai fazer o mocap, você já cobra do paciente quanto é o mocap, a gente deve cobrar, né, o mocap do paciente, eu já falei isso em outras lives. Aí você cobra do paciente o mocap, depois quando chega lá no laboratório, você vê que vai ter que reduzir e não vai dar para fazer seu mocap. Olha que situação mais chata, né? Então, para a gente evitar de acontecer isso, a gente tem sempre que avaliar antes se, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O paciente chegou para você, ele quer mudar o sorriso, mas o que é feio no sorriso dele? Os dentes foram colocadas, por exemplo, coroas metalocerâmicas ou mesmo coroas de cerâmica pura,
que não respeitaram o perfil de emergência do dente, ou seja, a forma como o dente sai da gengiva. Então foi um dente que saiu assim, ó, grosseiro, gordinho. Como é que no mocap você vai ter que, no enceramento, quando você tiver um modelo de gesso, você vai ter que desgastar no modelo para depois fazer um enceramento bonito. Se a muralha é menor do que o paciente tem na boca, como que vai caber? Não vai caber a muralha, então não tem como fazer mocap. Professora, não tem nem como o paciente ter uma ideia? Tem como ter uma ideia, por exemplo, olhando o enceramento, né? Só assim. E planejamento digital? Talvez, mas o ideal mesmo, aí você explica para o paciente. O seu mocap vai ser o seu provisório. Quando você estiver de provisório, aí sim é a cópia fiel do que vai ser o seu tratamento lá na frente, né? Então, gente, me perguntam também assim, o mocap pode ser usado para provisório? Pode ser usado para provisório, é o que eu uso como provisório. Eu só uso para provisório a mesma técnica do mocap, só que quando é provisório, você vai colocar essa resina bisacrílica com a muralha sobre o dente já preparado, já moldado, né? Então, gente, quando eu me pergunto assim também, quando você coloca quando você coloca a muralha, professora, na boca e que você tira a muralha, ficou ali o provisório, certo? Agora nós estamos falando de provisório. Ficou ali o provisório. Você tira o provisório, dá polimento fora da boca e coloca de novo, ou você já deixa lá? Depende, eu faço dos dois jeitos. É assim. Se tem casos que o mocap, às vezes os preparos são tão expulsivos que o mocap já sai direto na muralha. É claro que você vai ter que dar acabamento fora da boca se precisar de acabamento e depois você vai cimentar esse mocap na boca. Mesmo que seja múltiplo, mesmo de vários dentes, às vezes acontece isso, ele sai inteiro, né? Então, nesse caso, eu vou ter que cimentar. Cimentar com o quê, professora? Com resina flow. É a melhor coisa para cimentar mocap, tá bom? Porque imagina você cimentar com cimento provisório, você não pode, porque o cimento provisório é muito opaco, é muito branco, né? Se for, por exemplo, esqueci o nome do cimento. E também não vai ter não tem adesão química, né? Química não, micromecânica com dente, assim como a resina flow sem adesivo, né? Sem fazer o ataque ácido e condicionamento mesmo da dentina, mesmo que com adesivos autocondicionantes. Então, nesse caso, vai acontecer só uma retenção mecânica, normalmente nas ameias, né? Então, não tem problema usar essa resina flow. Agora, e quando o mocap fica lá, você força para tirar? Não, não força, porque muitas vezes ele quebra, principalmente se for fino. Se for se for um provisório, e esse provisório for de facetas, de laminados ultra finos, né, de facetas ultra finas, então na hora que você remover é muito provável que vai quebrar. Aí você faz de novo, vai quebrar de novo, faz de novo, vai quebrar de novo. Então, deixa lá o provisório, tira bem os excessos, né? E, professora, mas e a gengiva? Não tem problema? Não, gente, do mesmo jeito que o provisório tá perto, que a resina bisacrílica tá encostadinha ali na gengiva, também não vai entrar alimento ali por baixo. Então, o paciente consegue sim controlar a higiene, controlar essa saúde, nós conseguimos controlar essa saúde gengival ao longo de poucos dias, né? Quantos dias no máximo, professora? Olha, até 10 a 14 dias. Já é o tempo ideal para você, já é o máximo que um protético pode ficar demorando para te entregar um trabalho e o paciente seu tá de mocap, né? Provisório como se fosse um mocap. Se é um provisório individual, aí é claro que pode ficar mais tempo. Que eu peço? Dois pontos importantes sobre os provisórios unidos, que são também chamados provisórios monobloco. 2 pontos importantes. Um ponto importante é quando você tirar esse provisório e for cimentar as facetas, coroa, seja o que for, você vai observar que não tinha um black space ali e agora tem. Por quê? Porque aquela papila que existia ali, ela foi comprimida pela resina bisacrílica. Então, é claro que quando você tirar e colocar... Mas aí não significa que vai ficar assim. Significa que, com o tempo, às vezes 48 horas, ou às vezes até menos, aquela papila volta a preencher aquela região ali onde estava vazio, né? Onde tinha o black space, ou seja, onde a resina bisacrílica comprimiu, tá bom? Então não se preocupem com isso. Não precisa devolver para o protético, para o protético adicionar mais porcelana naquela região, não.
Pode confiar na biologia dos tecidos gengivais, né, que vai ser responsável pela formação da papila ali novamente, tá certo? Outra coisa também que eu vou falar para vocês, eu sempre peço ao meu paciente, quando ele está com provisórios unidos, eu não fazia isso antes, mas agora eu faço isso, de um ano para cá mais ou menos, eu peço para que fique bochechando clorexidina, fazendo bochecho. Por que isso? Porque facilita muito o dia da cimentação. Porque qualquer inflamação gengival... É claro, gente, eu falo que não tem problema deixar unido, tudo bem. Mas é claro que não vai ficar uma gengiva igual uma gengiva sobre dente natural, né? E professora, por que você não individualiza os provisórios de faceta? Eu não individualizo porque senão eles não têm retenção mecânica, eles vão ficar soltando o tempo inteiro, né? Então, a gente fica aí numa condição de avaliar os riscos e benefícios, né? Ter bom senso e escolher o que é melhor para o nosso paciente. E aí, gente, por isso também que eu não gosto de passar de 14 dias, por causa do manchamento que pode acontecer nos dentes por causa da clorexidina, tá certo? E aí, eu vou falar com vocês agora uma outra coisa, sobre selamento imediato da dentina. O que é o selamento imediato da dentina? Eu tenho live sobre isso, vocês podem ver lá no YouTube depois, mas basicamente é fazer uma camada adesiva, fazer a adesão imediata na dentina, para que posteriormente a sua porcelana seja aderida sobre aquela camada adesiva que você já fez, né? Então, quando a gente faz isso, dificulta muito a nossa vida em relação ao provisório. Por quê, professora? Porque você tem ali resina recém-aplicada ou adesivo recém-aplicado, para quem faz com adesivo. Para quem faz com adesivo sozinho, né, que eu quero dizer. Então, se você colocar a resina bisacrílica, ele vai aderir como se fosse uma restauração. No dia que chegar as porcelanas, né, os definitivos para você cimentar, você não consegue remover, porque tá aderido ali como se fosse uma restauração normal, entendeu? Então, é por isso que a gente tem uma dificuldade quando a gente faz selamento imediato da dentina e faz provisórios dessa forma como eu tô falando para vocês, provisórios de resina acrílica, de resina bisacrílica. Acrílica também, dá na mesma. Só que aí o que a gente faz? A gente isola, eu uso manteiga de cacau para poder isolar a região onde está com o selamento da dentina, né? Onde tem adesivo, eu isolo ali e faço a minha resina bisacrílica. Depois ela vai sair, porque não tem adesão ali, né? Como é que eu vou explicar? O fato de ter a camada, né, de um isolante, que no caso é a manteiga de cacau, faz com que a resina acrílica, a resina bisacrílica saia com muito mais facilidade junto com o mocap. Então, quando isso acontece, aí eu limpo direitinho, faço uns pontinhos de ácido no esmalte e cimento com resina flow ali também. Então, é assim que eu faço. E também, no caso nesse caso pode ser usado também a resina acrílica para provisórios, é isso que eu estava falando com o Clayton. Pode ser usada a resina acrílica porque ela tem um poder de contração maior, ela contrai mais do que a bisacrílica, que a contração é insignificante, né? Então, no momento que ela contrai, ela fica presa nas ameias com mais facilidade. Então, quando for feito o selamento imediato da dentina, muitas vezes esse é o melhor material provisório para ser usado, tá bom? Agora, quando a gente faz preparos que não chegam em dentina, que são exclusivamente em esmalte, a gente não precisa fazer selamento imediato da dentina. Então, também não precisa de fazer esse passo a passo que eu tô falando pra vocês. Aí vocês podem fazer o provisório imediato em cima do dente mesmo e sem se preocupar com a adesão que poderia acontecer. Afinal de contas, não foi feita adesão nenhuma sobre o esmalte, tá bom? E outra coisa também importante que eu quero dizer é o seguinte... Quando a gente faz um preparo de parafacetas, por exemplo, que houve exposição de dentina, mas a exposição é muito rasa, ou seja, você não aprofundou muito e você vai fazer uma faceta, muitas vezes você não tem espaço para fazer o selamento imediato da dentina e por isso você não vai ficar aquela dentina sem fazer o selamento mesmo, uma limitação daquele caso, tá bom? Professora, então vai cair depois? Não, porque normalmente nesses casos você tem muita margem de esmalte, quando o preparo é bem superficial e chega em dentina em algumas regiões, nessas regiões em que chega a dentina, que a dentina aparece, elas são compensadas pela grande quantidade de esmalte superficial que a gente tem ali, tá bom? Bom, agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Primeira,
Quais critérios você utiliza para a escolha da resina bisacrílica? A Letícia que perguntou isso aqui. Bom, oi Kirlian, tudo bem? Eu não tinha visto você aí. Bom, eu utilizo os seguintes critérios para poder escolher a resina acrílica. Um é a cor, né? Claro, mas eu não tenho resinas acrílicas de muitas cores no consultório, não. Eu tenho, normalmente, as cores mais claras, né? A1. Tem cores, por exemplo, BL, né? Que é muito, muito branco, resina acrílica. Principalmente o ProTemp para dentes clareados, ele é branco demais. Então, uma dica que eu dou para vocês, quem quiser usar o ProTemp, use o A1. Não compra o BL, não, porque ele é muito, muito branco. Tá bom? Bom, então, o que eu faço aqui? O que eu escolho com base no quê? Na cor. E aí eu tenho, por exemplo, só tenho o A1. Se eu só tivesse, quando eu só tinha o A1, eu tenho também um corante ocre, um corante marrom. Então, muitas vezes eu pintava, às vezes, a cervical, sabe? Eu gosto também de pintar entre os dentes, sabe? Nas interproximais. Eu pinto ali com um corantezinho mais escuro, porque isso dá muito mais naturalidade para os dentes. Isso é uma dica muito legal. Um outro critério que eu uso também é o critério da translucidez e opacidade. Algumas resinas bisacrílicas são muito opacas. Por exemplo, ProTemp. ProTemp é opaco demais. Se você está com um paciente que é mais discreto, que não quer grandes mudanças, que não quer, por exemplo, dente muito branco, que não quer ficar parecendo que está de dentadura, e você faz um mocap nele com o ProTemp, pode assustar. Porque não tem a translucidez natural de um dente. Então, nesse caso, Letícia, o corante meu é Tetric Color, eu acho, é da Cosmidente. Aí, é fácil de encontrar. O meu tá vencido, porque eu uso muito pouco, mas eu só uso pra provisório, então não tem problema. O meu tá vencido, eu acho que eu comprei ele, deve ter uns 5 anos. Porque não acaba, corante é um negócio que não acaba, porque a gente usa em muito pequena quantidade, né? Mas é da Cosmidente esse daí. Não sei se é Cosmidente. Eu sei que quando eu comprei umas coisas da Cosmidente junto. Depois eu vou falar qual é o corante que eu tenho, tá? Mas chama Tetric Color. E a cor é ocre, viu? Isso aí eu tenho certeza. E aí eu uso um pincel bem fininho. Passo de novo, vou falar onde eu passo. Eu passo na cervical e passo nas proximais. Dá mais sensação de naturalidade e de individualização dos dentes, tá? Embora não seja individualizado, né? Oi, Paula, uma aula de corante, tá bom, mas o corante eu uso muito pouco, viu? Mas eu vou fazer, sim, vou fazer com manequim também. Eu sei que pra você que não pode vir fazer os cursos presenciais, né? Aí você fica querendo sempre de manequim, eu entendo, eu vou fazer, pode deixar, tá prometido. Então, quando eu tô falando desse critério de opacidade e translucidez, o ProTemp é o mais opaco que eu conheço. E o mais, assim, translúcido, o mais discreto, o mais, assim, acinzentado, mais, assim, discreto é o Structure. O Structure é uma resina bisacrílica, é uma resina bisacrílica bem discreta, né? Mas se você vai fazer de um paciente que quer uma mudança, que ele quer dente branco, ele pode ficar frustrado, né? Achar, mas vai ficar amarelo assim? Porque o paciente, ele não sabe alto valor, baixo valor, opaco, translúcido, ele sabe branco e amarelo, né? Então, é desse jeito. Por isso que ele vai falar, tá? Mas não tô dizendo que o Structure é mais amarelo, não, tá? Ele é mais translúcido, que faz ele puxar pro cinza, principalmente em grandes espessuras. Então, você não pode, por exemplo, fazer um provisório de uma coroa total no incisivo, por exemplo, de Structure, vai ficar cinza, tá? E de ProTemp? Pode, de ProTemp melhor, mas aí vai ficar muito branco. Então, eu tenho agora, né, antigamente eu só conhecia basicamente esses dois. Hoje tem o Visalis, da Ultradente, que eu usei no curso sábado, sexta e sábado, né? E a gente gostou muito, eu gostei muito. Eu já conhecia esse material no consultório, mas eu pude manipular ele muito mesmo, foi no curso agora. E é um material que ele é a medida certa entre a translucidez e a opacidade. E esse Visalis, gente, isso eu acredito que seja uma novidade, talvez para alguns de vocês. Não só esse Visalis, como o Luxatemp, outras marcas de resina bisacrílica também, já estão sendo lançadas com uma quantidade maior de carga e uma maior resistência ao manchamento. Então, pode ser feito, por exemplo, uma coroa ou uma faceta não, mas uma coroa pode ser feita, uma faceta também.
para ficar na boca do paciente por muito tempo, como se fosse um provisório a longo prazo. Então, vou dar um exemplo prático. Chegou um paciente no seu consultório, ele não tem dinheiro, não tem condições de fazer uma coroa e ele precisa fazer naquele momento. Ofereça para ele também a possibilidade de você fazer uma coroa de resina bisacrílica a partir de um enceramento, né? Ou enfim, cada caso é um caso. E faça faça um excelente término, uma adaptação excelente, cimente com cimento resinoso. Qual cimento resinoso? Relax ARC, com resina flow, se quiser, tá bom? É uma opção, mas deixe o seu paciente bem consciente de que aquilo é um provisório, só que a longo prazo, tá bom? Então, esses são os critérios que eu uso. Agora, sobre resistência mecânica. O Structure não é tão resistente quanto o ProTemp. A gente sente na hora que está trabalhando com ele é mais quebradiço do que o ProTemp. O ProTemp é mais rígido. E o Visalys eu ainda estou em fase eu estou usando ainda, eu não tenho ainda uma percepção muito clara para dizer isso para vocês, tá bom? Tem que testar muito isso em boca antes de falar. Tem que fazer muitos pacientes, fazer pelo menos uns 20 pacientes para você saber, para falar com segurança sobre materiais diferentes, né? Então tá. O Sebastião perguntou quanto tempo eu posso deixar como provisório. Como provisório, quando eu digo provisório, eu estou dizendo provisórios em monobloco. O que é um provisório em monobloco? Provisório unido. Por exemplo, imagina 6 facetas, então são 6 dentes unidos aqui. Eu nunca gosto de passar de 14 dias. 14 dias, sim, é o máximo estourando. Por que isso? Por causa da dificuldade de higienização, que a gente sabe que existe, né? Como utilizar, o Sebastião também perguntou outra pergunta aqui, ó. Como utilizar de forma adequada o mocap como provisório? É da forma como eu disse para vocês. Se for unido, a gente deixar o mínimo de excesso possível, os excessos apenas nas ameias cervicais, que são os excessos necessários para que haja um travamento e uma retenção mecânica, né? E se for usar como provisório individual, que tem um excelente término. Também tem que ter um excelente término no provisório monobloco também, tá bom? Então, é desse jeito. E quando for unido, evitar passar os 14 dias, tá bom? Esses 14 dias, gente, eu nunca vi em lugar nenhum isso não. Eu que tô falando pela minha experiência clínica, tá bom? É mais ou menos a partir dessa etapa que a gente não deve mais usar clorexidina. E é a partir dessa etapa, mais ou menos, também, que a gente começa a ver uma inflamação gengival mais grave, né? No caso da minha experiência aqui, que eu tô contando pra vocês. Outra pergunta. A Letícia perguntou, enceramento digital ou convencional? Quais as vantagens e desvantagens para o resultado final? Eu não tenho experiência nenhuma com enceramento digital, nunca fiz. Mas eu vou dizer para você minha percepção em relação a isso. Quando eu recebo um enceramento, eu gosto de tirar um pouquinho de cera de um lugar, acrescentar um pouquinho, melhorar a palatina. Eu faço tantas coisas. Então, no enceramento digital, talvez ficaria mais difícil para eu fazer isso. E fatalmente ficaria mais difícil, né? Mesmo que eu usasse broca, resina composta, algum material ali. Então, eu sou mais adepta do convencional, talvez por não ter muita experiência com digital. Mas é que eu acho tão bom o convencional que eu não tenho vontade de passar pro digital, né? Inclusive, todas as experiências que eu já tive até hoje eu não tive com enceramento digital, não, mas eu tive uma experiência com provisório fresado, né? E aí eu tive uma experiência ruim com um laboratório muito bom aqui e tive uma experiência pior ainda com um laboratório melhor ainda, mais famoso ainda. Porque quando eu tive essa experiência ruim com um laboratório bom, eu falei, agora eu vou mandar pro mais famoso. Não vou dizer o melhor, porque tá longe de ser bom assim, para falar que é o melhor. Mas eu falei, vou mandar para um mais famoso, que eu acho que tem mais experiência, e ficou pior ainda, né? Então eu sou meio resistente ainda com odontologia digital para essa finalidade, tá bom? O Sebastião também perguntou assim, e quando o paciente gosta mais do mocap do que do trabalho definitivo, o que fazer? Bom, eu vou responder duas coisas. Primeiro eu vou responder por que aconteceu isso, porque ele gostou mais do mocap do que do trabalho definitivo. E o que fazer, eu já vou responder agora, o que fazer é repetir. A gente tem que repetir e repetir até o paciente gostar, tá bom? É assim. Bom, quando o paciente gosta mais, o que aconteceu para o paciente gostar mais do mocap?
Provavelmente os definitivos não ficaram iguais ao mocap. Já aconteceu comigo, não foi uma, nem duas, nem três, deve ter sido umas 10 vezes até eu acordar para a vida e resolver esse problema de uma vez por todas, que na hora que eu ia cimentar os definitivos, eu olhava, colocava um central do mocap, do provisório, e colocava o central de porcelana, e o central de porcelana sempre estava maior. E aí, mas doutora, mas eu fiz com a muralha, sim, mas na hora que eles colocam a muralha, às vezes eles não seguram direito, sai do lugar, eu não sei o que acontece no laboratório, eu sei que hoje em dia, eu não faço mais, eu não provo mais na boca se não tiver, se eu meço antes, eu sou maníaca com paquímetro, eu meço antes com paquímetro, o tamanho do dente do enceramento, o tamanho da porcelana, tá igual? Tá. O resto também tá tudo igual? Tudo. A proporção, tamanho, tudo, tá tudo igual. Então, pode chamar o paciente. Senão, não. Eu não deixo pra passar isso lá na frente do paciente, não. E outra coisa, sabe, isso é se for... Isso, Sebastião, no caso de ser formato tamanho. Agora, no caso de ser translucidez, pode ser que o mocap estivesse mais opaco ou mais translúcido do que a porcelana. E aí, por isso que o paciente estava gostando mais do mocap, se for questão da cor. Aí é devolver pro protético e pedir o protético para mexer ali na maquiagem ou na estratificação, seja em qual, não sei qual a técnica de cerâmica, de manipulação de cerâmicas que ele tá usando. Certo? Última pergunta para encerrarmos a nossa live que a Letícia perguntou. Quando o laboratório... Essa pergunta foi muito boa. Quando o laboratório pergunta se pode desgastar no modelo, você solicita guia de desgaste? O que ela está perguntando? Quando o laboratório... Aquele caso daquele dente volumoso, aquele dentão gordão, você manda para o protético. O protético vai ter que desgastar, não vai? Vai ter que desgastar no modelo antes de inserar. Então, ela está me perguntando se eu peço para ele uma guia de desgaste para eu também desgastar na boca, né? Na verdade, eu não peço, sabe por quê? Porque eu faço uma muralha, que a Letícia fez o curso comigo sábado e ela viu que muralha é essa. Eu faço aquela nossa muralha lá de Zeta Labor e aí começo a desgastar. Enquanto a Zeta Labor não entrar direito, a minha guia de desgaste é essa, é a mesma guia de preparo, é a guia de desgaste. Então, eu não peço uma guia separada, não. Tá bom? Por isso que eu falo, aquele negócio lá, aquela guia lá, aquilo é vida, é muito bom. Sim, eu também queria dizer que algumas pessoas, né, alguns dentistas gostam de fazer preparo sobre o mocap. Por exemplo, eu faço o mocap, aí eu vou desgastando em cima do mocap para eu poder saber exatamente a espessura, de acordo com o enceramento e tudo. Eu faço isso em casos muito especiais, assim, quando eu acho que vale a pena, mas não é minha preferência. Eu gosto mais de preparar com um guia de preparo, tá? Quem usa essa técnica de preparar sobre o mocap, usa com a justificativa de que é mais conservador, você desgasta menos dente. Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que com a guia de preparo tem como você fazer o desgaste suficiente, minimamente invasivo, né? Então, eu não gosto de fazer esse preparo sobre o mocap e eu vou te falar por quê. Porque o mocap nunca é exatamente perfeito. Ele sempre tem distorção. Então, às vezes, você fazer o preparo ali, aí você manda pro laboratório, o laboratório fala, o preparo não ficou bom, mas eu preparei sobre o mocap, sim, mas o mocap... Então, é melhor sobre a guia, é mais fiel, entendeu? Outra pergunta que eu queria falar, sim, quando a gente faz... É a última coisa, eu acho, que eu quero falar. Quando a gente faz um mocap num dente, a gente vê claramente ali... A gente vê onde precisa desgastar, onde não precisa. Onde o mocap ficou muito fino, deu pra ver o dente lá do outro lado, aí sim a gente tem que desgastar. Agora, onde tem um espação, o mocap tá grosso assim, a porcelana pode ser grossa e não vai precisar desgastar o dente, né? Então, é muito bom pra isso. Paula tá dizendo pra salvar a live. Eu vou salvar, foi bem lembrado, porque é bem... Olha, às vezes eu vou encerrar aqui, eu encerro, já vou fazer outra coisa, já quinta-feira é o dia que eu tiro pra resolver minha vida. Então, hoje mesmo eu já fiz 1 milhão de coisas e ainda falta mais 1 milhão, antes de eu ter que buscar os meninos na escola, que é a hora que eu viro só mãe, né? Não sou mais nada. Então, ainda mais que a Lúcia, que é quem me ajuda aqui, tá de férias, a gente tá sozinho com os dois, tá o caos nessa casa. Então, mas por que eu tô falando isso, Jesus?
Esqueci, se alguém puder me lembrar. Ah, sim! Então seria bem comum eu apertar aqui encerrar. Quer salvar? Eu não, ignoro e vou fazer outra coisa. Então, que bom que você pediu para salvar, eu vou salvar. E depois que, não sei se vocês já perceberam isso, mas depois que a live é salva, ela fica 24 horas salva aqui. Depois que ela é salva, a gente sobe ela para o YouTube. Aí vocês têm a oportunidade de ver lá quantas vezes quiser, tá bom? Lá no meu canal lá. Tem muita gente escrevendo, falando, eu encontrei seu canal e agora eu tô viciada, eu assisto muito e tudo. Então eu fico muito feliz com isso, porque tá ajudando mesmo, o pessoal gosta mesmo, né? É a minha experiência clínica que eu tô compartilhando com vocês. Gente, então, muito obrigada pela companhia de vocês hoje nessa live. Parabéns por terem ficado aqui, terem tirado um tempinho do horário de almoço de vocês para aprender, tá bom? Semana passada teve um curso de facetas que foi muito bom e foi tão bom, tanta gente perguntando, falando, eu queria ter feito, me arrependi de não fazer. E aí eu resolvi abrir uma outra turma. Eu já ia abrir uma outra turma, mas resolvi abrir mais cedo e fiz uma lista de interessados. E já tô com essa lista. Aí a Mara tava lá, né, Mara? Foi top, não foi não? Aí eu tô com essa lista já. Se alguém fala, vai ser provavelmente no início do ano que vem. Não no início não, mais ou menos um pouquinho, enfim, vai ser eu vou avisar. Mas então aí quem fala assim, eu quero participar, queria entrar nessa lista, porque na lista de interessados já tem mais gente do que o número de vagas, porque como tem hands-on é bem limitado mesmo, tá bom? Aí é só me mandar um direct que, como sempre, eu sempre abro pra vocês aqui primeiro no Instagram e depois que eu libero para as outras pessoas. Isso se sobrar vaga. Se não sobrar, é só de vocês mesmo os cursos, tá bom? E também quem tiver alguma ideia de alguma coisa, por exemplo, eu tenho curso de facetas, eu tenho curso de planejamento digital. Aí hoje uma menina me perguntou sobre um curso de preparos. Eu tô com vontade de fazer um curso de preparos também. O curso de articulador tá saindo, viu, gente? Que é o campeão de pedidos. Meu direct é sempre assim. Eu queria aprender articulador. Eu não sei articulador, então vai ter esse. E tô pensando até num curso de restaurações diretas, com resina, mas aí é mais, eu preciso saber mesmo da demanda de vocês, né? Pra saber o que vocês querem. Eu quero dar curso de tudo, eu quero ensinar tudo, eu amo ensinar. Mas aí eu preciso saber mais o que vocês querem. Ô Paula, e o articulador vai ser online, viu? Então você vai poder fazer, porque vai ter a parte provavelmente presencial também, mas vai ter uma parte que é online. Então vai ser muito bom pra você. O que eu puder, vocês estão topando, né, Paula? Legal. Tá bom, então. Que bom. Gente, então, um abraço, um bom almoço. E a Mara lá a gente terminou a aula, né? A gente terminou a aula, era que horas? Eram umas 5 horas, aí indo embora ela. Tchau, professora. Você é top no mercado de trabalho. Aí, porque eu dei aula pra ela na Unip, né? E fiquei rindo, contei até pro meu marido. Aí por isso que ela tá escrevendo aqui. Doutora Thalita é top no mercado de trabalho. Que era slogan, né, da Unip. Gente, então um abraço, tudo de bom pra vocês, tá bom? Trabalhem aí à tarde bem focados em fazer melhor. O curso aqui, Aprender Comigo, é bom, mas colocar em prática no paciente, tentando se desafiar, fazer cada vez maior, é isso que faz o profissional crescer. E isso que faz dar brilho nos olhos pela profissão, tá bom? Então, um beijo, tchau, até a próxima.